e IBDP-TV, conectando vidas ao Evangelho. Atenção, criançada, se você tem entre 4 e 12 anos, esse recado é pra você. Todos os domingos, às 8h45 na IBDP, acontece o Clube Oance. No clube, você aprende sobre Jesus e a Palavra de Deus com memorização de versículos, devocionais e momentos de amizade. E ainda tem jogos super legais e lanches deliciosos. Estamos te esperando com muita alegria. Venha fazer parte dessa turma e chame um amigo para vir junto. Oance, marcha! Que ela é uma organização que auxilia a igreja local nisso. Muitas igrejas às vezes não sabem como começar ou não entendem como se trabalha com as crianças, e a APEC, ela tem essa visão, ela tem uma metodologia bem única, vamos dizer assim, onde a criança, através de uma história bíblica, ela pode não só ouvir a história bíblica, mas também ela ouvir o Evangelho, porque nós sabemos que a Bíblia, do início ao fim, fala do Evangelho, que o Evangelho é Jesus. Sim. Bem, mais um programa Caminhos de Fé. Nós estamos aqui no nosso podcast. Nós estamos aqui com a nossa irmã missionária, Glaucilene Assem Rocha Daniel, certo? Isso mesmo, certo. Eu estava aqui até escrevi para não errar nenhuma parte do nome, porque é um nome grande, Glaucilene Assem Rocha Daniel. Tá certo? Tá certinho. É assim, irmão? Glaucilene. Glaucilene. Até que estava comentando, nós temos a irmã Glaucilene aqui na igreja. Eu falei, eu vou ter que educar aqui meu ouvido para não errar, E nós temos a grata satisfação de recebê-la aqui conosco, no nosso programa, no podcast Caminhos de Fé, A irmã que é missionária da APEC. Sim. Missionária da APEC. E a irmã é Manauara, certo? Uhum. A irmã é membro de que igreja? Igreja Batista Bíblica do Monte Sinai, que fica no bairro Monte Sinai. Amém. Então nós estamos hoje aqui para conversarmos sobre o seu ministério, o ministério que Deus lhe confiou, como tudo isso começou, como é que essa caminhada missionária, a importância dessa caminhada missionária, qual o público-alvo, Eu falei missionária da APEC. O que é a APEC? Então, eu quero agradecer pelo convite. Que honra participar aqui do podcast Caminhos de Fé. Gente, que legal. Estou me sentindo super importante. Obrigada mesmo. Então, a APEC é uma organização evangélica, significa Aliança Pro Evangelização das Crianças. E é uma organização que ela completa em 2025 88 anos. Então nós não estamos falando de uma missão que começou há poucos anos. Não, ainda nem tinha nascido, Acho que nem você também tinha nascido quando ela iniciou. Com certeza. Sim. E ela tem 88 anos no mundo. 88 anos no mundo. 2025, 88 anos. E no Brasil? A irmã sabe quanto tempo? Sim, no Brasil, só fazer aí a subtração, porque ela se iniciou em 1937 nos Estados Unidos e aqui no Brasil em 1941. Então, acho que é 80... E não foi tão distante, no início, a chegada ao Brasil. Sim, não. Não, foi o primeiro país a ultrapassar as barreiras, a receber a APEC depois de fundada nos Estados Unidos. Isso, foi o primeiro país. Só, que coisa boa. Ela permanece, uma agência missionária, que trabalha com, o próprio nome já diz, trabalha com as crianças. Com as crianças. E isso é muito importante, nós sabemos da importância. Sim. Mas eu gostaria de conhecer um pouco da irmã
missionária. Como foi essa caminhada até chegar a ser a missionária da APEC? Certo. Uma das missionárias da APEC, né? Porque no mundo a gente tem aí, sei lá, mais de 2.000 missionários, mais ou menos. Mas então, eu me converti aos 26 anos de idade e fiz o Seminário Batista Bíblico do Amazonas em 1997. Então, alguns meses depois, eu fui para o seminário, comecei a estudar a Bíblia, que eu tinha muito desejo depois que eu me converti. E lá no seminário a gente precisava fazer tarefas práticas no seminário. E eu fui para uma congregação onde eu me converti, né? Então eu comecei a servir na minha congregação, lá no Monte Sinai, onde sou membro até hoje. Era uma casinha, uma igrejinha, né? Bem simples. Então a irmã se converteu nesta congregação? Nesta congregação, isso. E eu comecei a servir a Deus ali, né? Desenvolvendo o que eu estava aprendendo no seminário, na classe com as crianças. No início foi assim, meio desesperador, né? Eu achava que não ia dar certo, mas aí Deus foi colocando o amor dele no meu coração. Eu fui me identificando muito com as crianças e desde então eu iniciei a minha caminhada nesse ministério. Em 2002 eu me formei no Instituto Batista Bíblico do Amazonas. Em 2002 eu fiz um curso na APEC, chamado na época, que não tem mais esse nome, né? CTPEC. E era o curso anual, fixo da APEC, e eu me vislumbrei ali, né? Eu vi coisas que eu achava que eu não precisava saber, né? Que eu nem sabia que existia, na verdade, sobre o trabalho com as crianças. Então ali Deus começou a ampliar minha visão, a ter mais entendimento, a querer mais e mais. E quando foi em 2003, no mesmo ano, 2002, eu fui convidada a fazer o Liderança, que é o Instituto de Liderança para o Ministério Infantil da APEC, lá em São Paulo. A gente fica internado, regime de internato 3 meses. E, bom, ali Deus ampliou mais ainda, né? Porque antes eu achava que eu precisava só evangelizar as crianças. Mas a partir do Instituto de Liderança, eu ganhei a visão da multiplicação, que tipo, eu posso ganhar 20 crianças, mas se eu treinar mais uma ou mais 2 pessoas, e essas 2 pessoas ganharem mais 20, então eu vou multiplicar, eu vou, né, triplicar, enfim. E então eu ganhei a visão ali, e Deus me encaminhou para ser missionária da PEC, né? Tive uma caminhada no retorno para Manaus, fiquei até 2005 como voluntária, servindo na minha igreja, servindo na missão. E em 2006, 2007, eu entrei como missionária de tempo integral. Certo, então foi um processo, né? Sim. Primeiro seminário, sim. Depois teve o contato com a APEC, né? Sim. Observando, sim. Né, a APEC, porque a APEC ela oferece vários cursos, né, em várias igrejas. Sim. Né? Inclusive, eu tive a oportunidade uma vez de fazer um curso da APEC de fantoches. Legal. Eu não esqueço isso. Legal. É uma oficina. Alguns anos atrás, uns mais de 20 anos atrás. Eita. Então, eu fiz esse curso de fantoches e tudo mais. Eu não esqueci. Legal. Você lembra quem? Não, eu não lembro, mas assim, não foi aqui em Manaus, mas tem lá em... eu vi a atuação da APEC, né? Sim. E então a sua caminhada foi primeiro instituto, né? Primeiro se converteu, né? Começou a trabalhar com as crianças, um grande desafio, aquele susto, né? Sim. Depois o contato com a APEC. Sim. E depois um aprofundamento. Sim. Né? Não somente de conhecer a APEC, mas entender esse trabalho. Né? E esse trabalho de evangelizar, não somente evangelizar, mas multiplicar, né? Pessoas que possam estar sendo capacitadas para isso, não é isso? Isso mesmo. E o que isso significa? Então, significa cumprir
a visão da PEC, né? A PEC tem uma visão de evangelizar as crianças, né? Todas as crianças precisam ouvir do Salvador. Eu sei que tem muitas pessoas, inclusive até pessoas que acreditam que as crianças não precisam de salvação, mas a gente pode ver versículos bíblicos mesmo falando que é importante a criança ouvir a palavra de Deus, que elas estão perdidas em seus pecados. Então, multiplicar, fazer esse trabalho de multiplicação, significa a gente alcançar as crianças. Significa discipular essas crianças, porque a PEC ela tem a visão também de discipular. E significa integrar essa criança numa igreja local. A igreja local precisa receber essas crianças. Então, a PEC se preocupa com tudo isso. Na evangelização, discipulado e o recebimento dessas crianças para a igreja local. Então, quando a gente faz esse trabalho de ir nas igrejas, treinamentos, cursos, para passar mesmo a real visão da evangelização de crianças. Porque muitas pessoas acham que, é só trabalhar com as crianças, só dar um papelzinho para ela pintar, contar uma historinha para ela, entreter ela enquanto o culto está acontecendo com os adultos, e não é. A gente precisa olhar para as crianças com esse olhar mesmo de uma alma. A criança é uma alma. E para Deus não tem tamanhos de almas. Nem idade. Ele só diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, a gente precisa pregar. E é o Espírito Santo que faz a obra. Então, significa isso, né? Que bom. E fazer com que aquelas pessoas que recebem os treinamentos, elas possam também ter essa compreensão. Sim. Né? Sim. Essa compreensão de que não é um entretenimento, não, mas é algo muito sério. Isso. Que as crianças precisam ser trabalhadas, né? Entender o Evangelho. Sim, não é isso? entender o Evangelho. E também levar a palavra de Deus para os seus amiguinhos. Sim, né? sim. Eu sei que isso mesmo. Muitas igrejas, né? Elas surgiram a partir de crianças. Não que as crianças fundaram as igrejas, mas as crianças eram convidadas e depois das crianças começaram a participar em pequenas casas, garagens. Sim. Como, por exemplo, temos a nossa igreja. Sim. Né? A nossa igreja, ela tem uma história em que muitas crianças, inclusive o nosso pastor, João Saraiva, ele foi uma criança. Sim. Né? Que foi convidado por um amiguinho a ir lá na garagem, né, dos missionários. Sim. Que fundaram a igreja. Americanos. Missionários americanos, né? E, como o próprio pastor João Saraiva disse, né, o pai dele pensava que era fogo de palha. Sim. Né? E aí você imagina que a palavra de Deus começou a ser incutida e sim, o Espírito Santo começou a trabalhar quando ele tinha 12 anos de idade. Olha só. E hoje ele é o pastor. Olha isso, que testemunho, né? Então, você não pode, como desprezar o trabalho de evangelização com as crianças, né? E até que ela vem o quê? Fortalecer. Fortalecer, exatamente. Não é isso? Exatamente. Fortalecer esse trabalho de evangelismo. Sim. Levar mais a sério, não é isso? Sim, exatamente. A PEC, ela é uma organização que auxilia a igreja local nisso. Muitas igrejas às vezes não sabem como começar ou não entendem como se trabalha com as crianças, e a PEC, ela tem essa visão, ela tem uma metodologia bem única, vamos dizer assim, onde a criança, através de uma história bíblica, ela pode não só ouvir a história bíblica, mas também ela ouvir o Evangelho, porque nós sabemos que a Bíblia, do início ao fim, fala do Evangelho, que o Evangelho é Jesus. Sim. Então, nas histórias bíblicas, nós, como professores, precisamos colocar o Evangelho nas nossas histórias, e é isso que a PEC enfatiza.
nós ensinamos como que você pode usar de uma história para falar do principal, que é Jesus. E as igrejas, né? As igrejas, nós, como a irmã mesmo falou, as igrejas recebem os missionários da PEC, né? No caso, aqui em Manaus é o seu campo missionário, né? É só Manaus, ou tem outros lugares, Certo. Ou é Manaus, capital, ou todo o Amazonas. Certo. Como é que se dá o seu trabalho? Certo, então, quando eu cheguei na PEC em 2002 como aluna, né, tinha uma missionária voluntária, Ivone Sen, e ela foi minha professora, tudo, tive contato com ela, hoje a gente sou amiga da família e tudo, mas ela estava aqui como voluntária, então ela era a única missionária na época, aqui no Amazonas, mas só para o público em casa saber, a PEC, ela está presente em todo o mundo. A gente nem pode falar alguns países que é fechado, mas a PEC está lá também, tá? Então, quem quiser saber mais, tem a história do Mr. O, que é o fundador da PEC, é uma história lindíssima, se você quiser adquirir, depois você pode entrar no site da PEC. Mr. O. Mr. O. Ficou conhecido... O obstinado Mr. O. Exatamente. Ele é o fundador da PEC. Ele é o fundador da PEC. Deus usou esse homem para começar esse ministério, é a coisa mais linda. Eu vou, inclusive, quinta-feira contar a história dele numa igreja. Sou super empolgada para falar sobre ele. Então, você pode entrar lá no site da PEC, www.apec.com.br. Você vai ter lá na livraria e vai saber tudo sobre a PEC lá no Quem Somos Nós. Mas a PEC está em todo o mundo e no Brasil, em todos os estados brasileiros. Chegou aqui no Amazonas em mais ou menos meados de 1996, mas o pastor Frederico O, da Igreja Bron, ele foi o responsável para trazer a PEC para o Amazonas, porque ele sempre convidava o reverendo Vacílio, Sati, Eni, tantos outros missionários mais antigos para virem dar cursos, treinamentos, então ele sempre apoiava o trabalho. E a PEC se estabeleceu aqui, né, na época com um missionário, que se eu não me engano o nome dele é Paulo Gonçalves. Depois veio a missionária Ivone. Depois da Ivone eu fiquei como missionária. Veio a Iris, que vocês conhecem aqui da igreja. E depois eu, né? Então a gente ficou assim. Aí Deus começou a levantar os missionários. Hoje a gente tem uma quantidade excelente de missionários aqui, tanto em Manaus como no Amazonas. Antes, em 2009 era só eu. A partir, se eu não me engano, de 2018, 2019, por aí, aí, né, a PEC começou a expandir mais. Veio a Andressa é missionária lá na Zona Leste de Manaus, então tem um polo da PEC lá na Zona Leste de Manaus, são igrejas da Zona Leste, procurem lá a missionária Andressa. Na Zona Sul tem a missionária Késia, e eu fiquei com as demais zonas, só que assim, a gente já tem, não vai dar para eu falar todo mundo aqui, mas a gente já tem a Salete como missionária aqui em Manaus. Nós temos o casal Max e a Natasha, eles são inclusive da Igreja Batista Regular lá na Cachoeirinha. Temos agora, no interior do Amazonas, temos uma missionária em Altazes, temos uma outra missionária, se eu não me engano, em Nova Olinda do Norte, tudo é PEC, tá? Deus levantou aqui. Temos missionários indígenas da própria etnia, aqui no Amazonas. Deus permitiu, né? Inclusive com o pastor Valcides, a gente fez algumas viagens para dentro, para as aldeias e tudo, a gente deu muito treinamento ali, e Deus levantou um obreiro, né? Um missionário tipo Banil, pastor Gerson, ele está lá em cima, na cabeça na orelha do cachorro, né? No mapa, né? E já tem agora uma que vai entrar, que é a Marinéia, de São Gabriel da Cachoeira. Ela vai estar aqui no YouTube, se vocês quiserem conversar com ela, já convido ela para vir aqui, tá bom? Para uma nativa de lá mesmo, né?
E também temos para o Alto Solimões, temos ticunas, vários missionários da PEC indígenas, ticunas que Deus tem levantado. Então, glória a Deus. Através do... Deus usou o pastor Frederico para trazer a PEC para o Amazonas. Sim. Né? E aí Deus foi trabalhando, primeiro 1, 2, 3, chegou a irmã, né? Sim. E agora nós temos vários missionários da PEC aqui no Amazonas. Sim. Né? E nós sabemos que isso é muito importante, Sim. né, minha irmã? Porque nós estamos vendo que a palavra de Deus ela está sendo levada de forma organizada, muitas pessoas estão recebendo o treinamento, não é isso? Como eu já vi a irmã aqui na nossa igreja ministrando o treinamento para as irmãs da igreja, para os irmãos que estavam participando. E isso é muito edificante, é muito importante, né? Saber que uma agência missionária tão séria, fundada pelo Mr. O, né? Que é um livro que com certeza depois eu vou querer ler, né? Ler esse livro aí, do Mr. O, certo? E com certeza é uma página importante, né? No nosso estado, no Brasil e no mundo, né? Alcançando muitas pessoas. Mas essa nossa conversa não terminou agora. Nós vamos para um pequeno intervalo e nós estaremos de volta para nós continuarmos a nossa conversa, para você conhecer um pouco mais sobre a nossa missionária, sobre o trabalho que ela desenvolve aqui em Manaus e no estado do Amazonas. A Igreja Batista em Dom Pedro tem a alegria de convidar você para os nossos cultos de adoração ao Senhor, todos os domingos. Pela manhã, Escola Bíblica Dinâmica às 8h45. E à noite, às 18h. Estamos localizados na Avenida Pedro Teixeira, número 75, no bairro Dom Pedro. Venha adorar o Senhor conosco. Bem, nós estamos de volta aqui com o nosso podcast Caminhos de Fé e com a presença ilustre da missionária Laucilene, né? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, compartilhando um pouco do seu trabalho missionário. Em falar em trabalho missionário, o que é ser um missionário? O que é ser missionário? Inclusive, eu anotei algumas coisas aqui sobre isso e eu queria compartilhar com vocês o que é ser um missionário. Eu coloquei ser um missionário é a pessoa que Deus pode contar para que a sua palavra continue chegando às gerações futuras. E essas gerações futuras começam na infância, Começam né? na infância. Com o trabalho da PEC. Começa na infância, com certeza. Não é aquela preocupação. Nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco com um irmão que trabalha com o ANS. Certo, né? conheço. E com o missionário. Edivaldo. Exatamente, né? O irmão Edivaldo. E ele também, né? Também é um trabalho com crianças, né? Com crianças, chega até os adolescentes, né? Falando sobre a importância, né? Do começo. Sim. Não olhar apenas a igreja como a irmã mesmo citou a palavra, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. E de repente, me parece que as pessoas entendem que toda criatura são os adultos. Né? Não é toda criatura, as crianças, incluindo adolescentes, jovens, adultos, idosos, né?
E nós sabemos que é toda criatura. E a PEC, ela vem nessa brecha, né? A brecha existente lá com o doutor O, né? Mr. O. Overholzer, o nome dele. Overholzer. Treinei bastante, tá? Para falar sobre. Overholzer. Por isso que ele ficou conhecido como Mr. O pela dificuldade da pronúncia. Olha só. Dele. Então ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Né? E aí, então, ser missionário isso? Tem mais algum? Então, aí eu quero enfatizar, né? É a pessoa com quem Deus pode contar. Então, o missionário está disposto a isso. Pode contar comigo, Senhor, para falar da tua palavra, para que essa palavra continue sendo pregada e chegue lá no futuro. Eu tenho até uma outra frase que eu fiz ainda na época, acho que do Instituto de Liderança, que às vezes eles perguntam, né, para a gente escrever uma frase sobre missões. Eu coloquei: se hoje eu sou salvo, é porque alguém fez missões ontem. Então, alguém foi fiel. E esses dias eu estava também numa pequena entrevista, né, de um documentário que o missionário da PEC da América Latina, ele estava aqui em Manaus, e eu estava falando: olha, eu sou muito grata pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos enviou tantos missionários aqui para o nosso Brasil, né, para o nosso Amazonas. Então, eu tenho um carinho muito especial pelos Estados Unidos. Gratidão mesmo, sabe? E hoje eu estava ouvindo, quando eu estava vindo para cá, Hebreus, e estava falando lá sobre os heróis da fé, e falando para a gente também respeitar os nossos líderes, né, as pessoas que velam pela nossa alma, e para a gente observar a vida deles e a morte deles, né? São exemplos. Então, eu estava lembrando desse pastor missionário, o pastor João Hawkins, o qual eu tenho muita gratidão no meu coração, por toda a família Hawkins, e eu estava lembrando dele, morreu fiel à palavra de Deus, e eu penso: meu Deus, que responsabilidade é minha também de permanecer fiel. Mas eu não vejo outra coisa melhor nessa vida. Para mim não tem, a não ser fiel a esse Deus que salvou a gente, né? Que manifestou a sua graça salvadora e a bendita esperança. Então, isso a gente tem que impulsionar a gente a levar para mais pessoas, sabe? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu peço de Deus: Senhor, me ajuda a falar mais. Eu quero falar mais, né? Porque a fé só vai vir pelo ouvir, pela pregação. Então, a gente faz isso com as crianças. Mas eu quero ler mais um que eu ia deixar para o final, mas eu já vou ler aqui. Eu tenho várias frases, Spurgeon, tem tantas frases sobre as crianças, mas diz uma aqui que me impactou muito. Diz assim: as crianças são as mensagens viventes que mandaremos para um futuro no qual não estaremos. Olha só, o Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Sim. Né? Eu não sabia que ele tinha tratado desse tema das crianças. Vou indicar então mais um livro para o senhor. O senhor precisa desse livro, chamado Pescadores. Eu não achei, por isso que eu não trouxe. Pescadores de Crianças. Pescadores de Crianças, Spurgeon. Olha só. Não. Muitos pregadores do passado, D.L. Moody. Foi o D.L. Moody. Eu não trouxe o livro Sem Palavras, eu deveria ter trazido, mas aqui na Bíblia tem. O D.L. Moody, ele que começou a pregar o evangelho usando as cores que hoje a PEC usa. Se eu não me engano, na história conta que ele usava essas três cores. Dourado, preto e vermelho. E a PEC acrescentou a branca, a verde e a verde. Olha só. Que é crescimento. Então, o amarelo a gente fala sobre Deus, né? Para quem não sabe, em casa, a gente fala da pessoa de Deus. A cor preta a gente fala sobre o pecado, que o pecado é escuridão, é trevas.
O vermelho a gente fala de Jesus, o sangue que ele derramou na cruz pelos nossos pecados. O branco a gente fala sobre a apropriação da salvação, ou seja, a gente dá oportunidade para a pessoa, para a criança crer em Jesus e ter seus pecados perdoados. E o verde é o crescimento espiritual. Então, o Woodston tem vários pregadores do século lá 18, 19, que falaram muito a respeito das crianças. Inclusive, eu tenho um outro livro que o senhor pode depois ver. Eu já estava lendo ele de novo, aqui tem umas frases super legais. Ele é um pesquisador, George Barna, e ele fala sobre a importância de evangelizar as crianças. Ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos. Transformando crianças em campeões. George Barna. George Barna. Esse livro é fantástico. Eu estava até pensando, eu tenho que comprar para eu presentear as pessoas com ele. Mas eu tenho que procurar onde ele vende ele, né? Porque não sei se aqui tem. Um título interessante, né? Não, Transformando crianças em em campeões. campeões. E ele fala aqui que ele nunca se imaginou escrevendo um livro falando a respeito da salvação das crianças, da evangelização das crianças. Então, com as pesquisas que ele fez, estudo que ele fez, ele já dava uma importância, mas agora ele disse é primordial a evangelização. Minha irmã, no mundo que nós vivemos, né, e com os perigos da internet, com os perigos com os quais nós temos vivido, nós percebemos que muitas pessoas, assim como através do Evangelho, muitas crianças são transformadas e se transformam em pastores, como nós temos o exemplo do pastor João, né, da nossa igreja, que foi lá quando criança, 12 anos de idade, convidado a participar. Né? Nós sabemos que muitas crianças elas se perdem sendo catequizadas por coisas erradas, pelo mundo, com coisas erradas. Né? Nós não estamos falando apenas do dia a dia, mas crianças catequizadas para se tornarem homens-bomba, né? Para perseguirem o Evangelho, né? Para fazerem maldade, ou traumatizadas, e que precisam, sabemos que somente através do Evangelho essas crianças podem ser curadas. Sim, exatamente. Na verdade, só através do conhecimento, deste conhecimento, do conhecimento da palavra, essas crianças podem ter os seus traumas resolvidos, né, os seus corações transformados. Quantos adultos, né, quantos adultos trazem consigo problemas sérios porque não tiveram oportunidade de conhecer o Evangelho, né, enquanto crianças. Né? Então, não é por nada que a palavra de Deus nos ensina. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer, não se desviará dele. E né? A Bíblia ainda ensina, né? Jesus fala que as crianças, elas estão prontas. Então, muitas das vezes, a gente quer ir lá no presídio, que não é errado, tá? A gente precisa levar o Evangelho para todos. Mas por que esperar a pessoa, a criança crescer, ser um delinquente, para poder ir lá e fazer um trabalho que vai demorar muito mais? O Senhor Jesus diz que o reino dos céus são daqueles que se tornar como uma criança. Então ele não diz assim, olha, espera a criança crescer e aí tu fala do Evangelho para ela. Não, ele está dizendo para a gente se tornar como uma criança. Então isso dá a entender que a criança está no tempo oportuno. Os arquivos estão abertos, prontos para que essas pastas sejam... Né? A terrinha está fofinha para receber sementes. É como um computador que você acabou de comprar, né? Isso mesmo. E você colocou o programa no computador, e agora você está enchendo aquele computador de programas. Isso. Né? Nós não estamos falando, aqui quando eu quero até enfatizar isso, que ninguém está falando em catequizar. Não, né? de jeito catequizar, né? De tornar a pessoa sem pensamento. Sim, não, mas de jeito nenhum. Que a pessoa tenha contato com a palavra. A palavra, porque é o Espírito Santo que vai convencer. E o arquivo né, seja preenchido com essa palavra. E a criança lá, guardei a tua palavra no meu coração para
sim. Não pecar contra ti. Sim. Ou seja, a criança está ali com aquele arquivo Sim. aberto, né? Sim, e a gente precisa entender que precisa ter um nascimento, um novo nascimento, porque muitas das vezes a gente acha que a criança não precisa nascer de novo, e é um grande erro que muitas das vezes a gente comete, porque a gente olha para a criança e vê ela bonitinha, que fofinha, tão, né, então, né, não precisa, a criança é inocente, mas isso não significa que ela não é pecadora. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, nós sabemos que nós já temos uma natureza pecaminosa e nós precisamos levar o evangelho para a criança, e no tempo dela, na verdade, no tempo de Deus, tá? Ele vai dar um entendimento para essa criança. Ele vai convencer ela do pecado, da justiça e do juízo. Eu já tive muita experiência e tenho até hoje com crianças que a gente vê nitidamente Deus revelando para ela a salvação no momento oportuno, isso, né, no momento dela, e outros momentos não. Então tem criança que a gente fala a mesma mensagem, tenta fazer com que a criança entenda, ela entendeu, mas ela não sentiu no coração o arrependimento. Porque tem que ter o arrependimento. Se não tiver arrependimento, não há nascimento espiritual. Então, nosso ensino é esse: levar a criança a enxergar o pecado que ela tem, porque, como muitos pregadores já ouvem falar, né, isso não é meu, você não é pecador porque peca. Você peca porque você é um pecador. Então, você não se torna um pecador a partir do momento que você peca. Você, ao contrário, quando você faz pecado, é porque você está manifestando a sua natureza pecaminosa. Então, nós precisamos levar a criança ao entendimento que ela precisa se arrepender para nascer de novo. E é tão lindo quando uma criança recebe Jesus. Eu já chorei muito, assim, diante de Deus, sabe? Naquele momento onde a criança diz que quer receber Jesus como Salvador. Porque eu penso: Senhor, quantas pessoas são incrédulas para isso? Quantas pessoas não acreditam? Igrejas que não acreditam. Tem igrejas, meus irmãos, que trabalham com as crianças, mas não acreditam que uma criança pode se arrepender dos seus pecados e nascer de novo. Então essas igrejas, elas se perdem no caminho, né? Sim, porque se perdem. Porque elas são, na verdade, é aquela semente, né? Aquela planta novinha ali, que precisa ser regada, precisa ser trabalhada. Sim. Né? E nós sabemos que esses líderes que futuramente estarão, se Jesus não voltar, Sim. antes disso, né? Sim. Serão essas crianças que tiveram contato com a palavra de Deus de forma séria. Sim. E que se converteram, né? E nós sabemos que quem faz a obra é o Espírito Santo, né, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Sim. Nós sabemos que o trabalho da APEC é cumprir o IT do Senhor. Sim, né? Ajudar as crianças, na verdade, ajudar as igrejas locais a fazer isso, porque não é a nossa missão que todas as crianças, de levar o evangelho a todas as crianças. Essa é a nossa visão como missão. Certo. Nós temos essa visão, que todas as crianças precisam ouvir do Evangelho. Mas para quem é essa comissão? É para a igreja local. Então, é através da igreja local. Eu, como parte da igreja local, eu faço isso. Mas a APEC, ela é apenas um meio para ajudar a igreja a alcançar. E eu queria, inclusive, eu tinha mais uma coisa para falar, mas eu acabei, né, muita coisa aqui, mas assim... Eu estava olhando aqui no chat GPT e muitas pessoas, muitas igrejas, era isso que eu queria falar, estão conformadas com a quantidade de crianças e até com o público na sua igreja, com os irmãos na igreja. Então, as igrejas, eu vejo que estão muito acomodadas. Tá tudo bem, os irmãos estão aqui, tá cheio, tá ok. E ponto. Acabou. Mas o que o Senhor Jesus disse, né? Vão pelos becos,
trabalhos. Obriguem as pessoas a chegarem na minha casa. Tem um banquete para essas pessoas que estão famintas espiritualmente lá fora. Então, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos nos conformar enquanto a gente não evangelizar todas as crianças ou todas as pessoas, pelo menos da região. Então, a PEC, ela trabalha junto à igreja, trazendo essa visão, trazendo essa mensagem, sim, que é importante buscar essas sim, crianças, sim, né? Sim. Que, novamente, eu repito, foi o que aconteceu com a nossa igreja, sim, né? Eles saíram para convidar as crianças, sim, como o pastor João Saraiva foi convidado, sim, né? Que o pai dele pensou que era fogo de palha, né? E sim, depois ele, ou seja, a PEC, ela traz essa visão. Sim, sim. Né? Uhum. Eu queria saber da irmã como alguém pode, eu tenho desejo de me envolver mais com a PEC, conhecer mais a PEC. Poxa, legal. Né? Uhum. Como é que a pessoa pode ter acesso à PEC? Sim, pode entrar em contato com a gente, né? Com qualquer missionário aí que você, da Zona Norte, da Leste, da Zona Sul, comigo. Nós temos vários treinamentos gratuitos que as pessoas podem ter esse primeiro contato. Então, se você é pai, mãe, vovó, tio, de alguma igreja, se você é uma pessoa evangélica, um salvo em Cristo Jesus, você pode nos procurar. A PEC tem treinamentos gratuitos, inclusive nas redes sociais, aí no Facebook, você pode procurar a gente. Você vai ver as datas que vão estar acontecendo esses treinamentos gratuitos e com material gratuito para você contar a mais linda história, que é o nascimento de Jesus, o que ele veio fazer por nós aqui na Terra. As crianças precisam saber dessa história. Nós vamos treinar você num treinamento simples, bem objetivo, onde nós vamos dar ferramenta para você alcançar os da sua casa, os da sua igreja e do seu bairro. Tem várias crianças nas escolas públicas. Nós temos feito esse trabalho nas escolas públicas de Manaus. Tem escolas abertas ainda. As crianças estão todas sentadinhas lá. 35 a 40 crianças numa sala. Tem escola que tem 20 salas de aulas. E nós podemos, a Igreja de Jesus Cristo pode, a Igreja Evangélica pode correr para alcançar as crianças. Nesse livro aqui do George Barna, ele fala assim: o inimigo tem planos para os seus filhos. E você? Que interessante, né, minha irmã? O diabo está aí ferozmente, nós temos visto. Estamos destruindo. O que nós estamos... A culpa é nossa. O inimigo, ele só avança porque a gente está recuando. Então, eu faço um clamor aqui para a igreja evangélica. Eu louvo a Deus pela igreja Batista em Dom Pedro. Eu estava vendo as características da igreja que faz o trabalho com as crianças, né, que se importa com as crianças. Eu estava olhando a igreja em Dom Pedro. Digo, olha que legal. A igreja em Dom Pedro tem essas características aqui. É uma igreja que evangeliza as crianças, ensina a palavra de Deus às crianças. É uma igreja que se importa com elas, que investe nos seus professores, na sua membresia para alcançar as crianças em material didático. Envolve os pais das crianças com as próprias crianças. Vão em outros lugares para levar também, para alcançar mais crianças. Então, siga esse exemplo também. Siga o exemplo da igreja em Dom Pedro. Eu sou abençoada por essa igreja aqui, pelos irmãos dessa igreja. E eu louvo a Deus, que Deus continue mesmo abençoando e que ela possa ser exemplo para muitas outras igrejas, para que a gente possa alcançar essas crianças. Né? O diabo, ele tem plano para essas crianças, quer destruir. E é nossa missão. Não é só a missão da PEC, não é só a missão da igreja, é a missão de toda pessoa que já recebeu Jesus como Salvador. Alcançar as crianças, falar do Evangelho. Correr na frente. Alcançar primeiro. No Rio de Janeiro tinha uma criança que estava participando de uma classe no lar. É o nosso forte, tá? A PEC, ela dá muita ênfase na classe no lar. Aquilo que eu lhe falei, muitas igrejas estão confortadas.
acomodadas não tem mais lugar para colocar as crianças, a gente não convida mais. Mas olha outra estratégia, classe anular. Já pensou se cada irmão da igreja abrisse a sua casa para receber Jesus? A Bíblia diz que algumas pessoas levaram as crianças até Jesus quando os discípulos quiseram impedi-los, né? E ele disse: deixai vir a mim os pequeninos. E ele fala: quem receber a um destes pequeninos, a mim me recebe. Então, nós podemos ajudar a sua igreja com a estratégia classe de 5 dias, classe no lar, classe de boas novas, onde você vai levar o evangelho para as crianças onde elas estão, alcançar elas onde elas estão. Então, nós precisamos mesmo nos unir para irmos até as crianças onde elas estão. Minha irmã, nós estamos muito felizes, né? E agradecemos a Deus pela sua vida. Amém. Agradecemos a Deus pelo seu ministério. Amém. Agradecemos a Deus porque Deus tem levantado pessoas, né? E tudo é fruto, né? De pessoas que entregaram suas vidas ao Senhor. Sim. E ao trabalho. Sim. E à obra missionária, né? A irmã mesmo citou a questão do sacrifício. Nós lembramos do pastor Frederico Corpo, sim, né? Que vindo fazer o trabalho missionário, perdeu a esposa, sim, não parou, né? Continuou com o trabalho em Lábrea, depois veio aqui para Manaus e olha só, através dele, o trabalho da PEC chega ao Amazonas, ou seja, tantas pessoas que se dedicaram e fazem esse trabalho com excelência. E nós queremos agradecer à irmã, né, por esse momento especial conosco, né, nos dar essa oportunidade para que pessoas conheçam a PEC, né? Como a irmã disse, podem entrar em contato com a irmã. Sim. E você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, né, você pode fazer parte deste processo. Né? A nossa Igreja Batista em Dom Pedro, ela está de portas abertas para receber também você que tem alguma dúvida, colocar você em contato com a irmã. Você pode, através desse nosso podcast, né? Você teve a oportunidade, na verdade, de conhecer a irmã, né? Glaucilene, certo? Está aqui conosco neste momento. E você pode nos acompanhar nas redes sociais, né? A IBDP TV, pelo YouTube, né? E então, irmã, para nós encerrarmos essa nossa conversa de forma muito sucinta, certo, né? Eu gostaria que deixasse uma pequena mensagem, né, para os que estão assistindo, né? Mas tem tanta coisa que eu gostaria de falar. Vim com um texto, já quero ir para outro texto. Mas eu vou ler o texto que eu abri aqui, lá em Isaías, que diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, o recado que eu dou para você aqui que está nos assistindo: se coloque diante de Deus para se dispor a ir alcançar as crianças para Jesus. Amém. Que Ele conta com você. Amém. Obrigado, minha irmã, missionária Glaucilene. Somos gratos a Deus. Deixa eu dar aqui, né? Eu quero dar o livro do Mistério rapidinho para você registrar esse momento, tá bom? Só. Você vai amar. Obstinado Mistério. E depois você fala aí o que você sentiu no seu coração. Com certeza. Muito obrigado, minha irmã. E que Deus nos abençoe. Amém. E nos siga nas redes sociais, né? Vá lá no YouTube, IBDP TV, né? E vamos caminhar caminhos de fé. Caminhos de fé. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. IBDP TV, conectando vidas ao Evangelho.